Já foi uma mensagem, não é verdade, irmãos? Como Deus falou conosco aqui. Tempo, mas queremos trazer aqui algo também da parte de Deus para as nossas vidas. Abra em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode celebrar ao Senhor por esta palavra? Senhor, que os nossos corações nesse momento continuem abertos. Se há algum coração ainda fechado, que tu abras, Senhor. Que o teu Espírito possa encontrar lugar em nossos corações. E que possamos sair daqui, Senhor, entendidos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Que ela possa produzir em nós, Senhor, um sentimento de gratidão e de renúncia e de dedicação por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é bom estar aqui. Essa semana é uma semana que nossos corações, nossas famílias são motivadas a celebrar a Páscoa. São motivadas a se reunirem e muitos dão feliz Páscoa, mas às vezes não sabem nem o significado, na realidade, da Páscoa. E é importante todos esse momento de culto ou de Páscoa, nós trazermos a memória dos irmãos, que muitos aqui já sabem, outros não, o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o povo judeu, ele era um povo muito festivo, e nas suas muitas festas, 7 festas eram principais entre eles. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas das primícias, do Pentecoste, a festa das trombetas, das expiações, a festa das cabanas. Todas essas festas, elas tinham um propósito. Todas estas festas, elas tinham um memorial, algo a revelar, algo a trazer o entendimento do povo judeu, o que Deus tinha feito àquele povo há alguns anos atrás. E, olhando para isso, nós vemos que Deus, para nós, hoje aqui, nos deu também uma Páscoa. Só que a nossa Páscoa, na realidade, não é a Páscoa que os judeus comemoram, que é a Páscoa da saída do Egito, da libertação que Deus promoveu àquele povo no Egito. E como isso se sucedeu? Isso se sucedeu no momento em que o povo estava escravizado, sendo julgado por Faraó, subjugado por Faraó, e na última praga das 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. Deus enviaria um anjo da morte que mataria todos os primogênitos, mas teria um direcionamento ali. Isso está em Êxodo, capítulo de número 12, depois os irmãos podem lá buscar, pesquisar a respeito disso. O anjo da morte ia passar, porque Faraó insistia em não liberar o povo de Israel para adorá-lo, para ir em direção à terra que ele havia prometido a Abraão, que era uma terra prometida.
E depois nós vamos ver, irmãos, que isso tem a ver com a nossa Páscoa também. Isso tem a ver com a celebração dos cristãos também. E diz a Bíblia, então, que o Senhor dá uma ordenança, e aquela ordenança deveria ser seguida por todo o povo, um cordeiro deveria ser morto entre família, dentro de suas casas, e aquele sangue que espargisse daquele cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas, para que no momento que o anjo da morte passasse por ali, aquele anjo, ao ver aquele sangue nos umbrais da porta, ele não entrasse naquela porta para matar aquele filho primogênito. E assim sucedeu. Veio o momento em que o anjo da morte foi liberado da parte de Deus, e quem estava coberto, a casa que estava coberta nos umbrais com aquele sangue, o anjo da morte não tinha autorização para entrar e gerar morte para dentro daquela casa. Glórias a Deus. A Páscoa, irmãos, judaica, ela, para nós cristãos aqui, ela é transicionada para a ceia do Senhor. Assim como a circuncisão, ela é transicionada para o batismo. O que a circuncisão é para os judeus, para nós cristãos, nós fazemos isso através do batismo, que é a nossa inserção ao cristianismo, a nossa decisão de fé em seguir a Jesus como Senhor. Para nós, a nossa comemoração da Páscoa, como foi muito bem falado aqui, ela tem a ver com o cordeiro e com o sangue, e não com o coelho e com o chocolate. Então, se nós observarmos bem aqui o texto, a Páscoa, na realidade, ela comemora a morte do Senhor, a nossa Páscoa, e não a ressurreição. Por isso, ele falou lá na Santa Ceia, o apóstolo Paulo, que a ceia anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que nós ceamos aqui na igreja, todos os primeiros domingos, tem igrejas que fazem 2 domingos, tem outras que fazem 3 domingos, todas as vezes que nós comemoramos aqui a ceia do Senhor, nós estamos comemorando a nossa Páscoa. Para o povo judeu que se comemora uma vez por ano, nós comemoramos todos os meses, porque a nossa vitória foi muito mais grandiosa do que a vitória que o povo judeu teve. Não dizendo que a deles não foi grandiosa, porque foi feita pelo Senhor. Mas a nossa não nos libertou apenas do poder da mão de um faraó terreno. A nossa nos libertou da mão do diabo, contra aquele que nós não teríamos como vencê-lo, senão através da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo. Graças a Deus que a manjedoura está vazia. Graças a Deus que a cruz está vazia. Graças a Deus que o túmulo está vazio, porque o nosso Deus, Ele vive. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, a comparação da Páscoa dos judeus com a nossa Páscoa, porque há uma simbologia, uma tipologia muito igual, os seus significados, o seu entendimento, o que a Páscoa traz simbolicamente para os judeus é o mesmo que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus traz para nós. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos o livro de Êxodo, no capítulo de número 12, versículo 2 e 3, que diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação, diz aqui o Senhor de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber e entender aqui a respeito desta simbologia é que a Páscoa, ela traz para os judeus o início de um novo tempo. O tempo de escravidão na mão de Faraó terminou. Agora se inicia-se um novo tempo.
é um princípio, né, que Deus está trazendo para o povo de Deus. Agora, vocês, este mês vos será o princípio, o primeiro dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus está dizendo assim, olha, a partir de agora começa uma nova fase na vida de vocês. Irmãos, quando Jesus morreu e deu a sua vida por nós, Jesus estava iniciando uma nova fase na nossa história. Oh, glória a Deus, não somente uma nova fase na humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, mas uma nova fase na nossa vida, na sua vida. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, uma nova fase começa na nossa vida e na nossa história. Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao lado, uma nova fase, aleluia, começa na sua vida. Mas precisamos aceitar de fato isso. Porque o que nós aprendemos muitas vezes é que o Senhor tirou aquele povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro daquele povo. E ainda nós aprendemos outras coisas, as ordenanças que o Senhor deu para o povo, muitas pessoas não seguiram as suas ordenanças lá no Egito. Ah, que nada, que colocar sangue o quê? Está blefando Moisés, está blefando Arão. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que estão dizendo assim, isso é um blefe, Jesus não vai voltar nada, não vai acontecer nada, mas a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja, e quem não estiver vigiando vai ficar. A Páscoa aponta para um novo tempo de Deus para as nossas vidas, para um plano que Deus traçou de salvação para todos nós, e precisamos estar atentos a isso. Uma promessa que estava esperada há muitos anos. A Páscoa, ela nos ensina isso também. O povo estava aguardando há mais de 430 anos. Passaram ali no Egito. Na nossa Canaã celestial, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Por isso que vale a pena passar as lutas, passar as dificuldades, renunciar à nossa carne, pagar todo o preço, sofrer, aleluia, às vezes até se for necessário, mas ganhar o céu e ir para a nossa terra prometida. Bendito seja o nome do Senhor. Era uma ordem que Deus havia dado para ser seguida, para se obter a salvação. Quem não seguisse aquela ordem, morreria. Quem não seguisse aquela desse, olha, coloca o sangue nos umbrais da porta, hein? Porque se o anjo da morte, quando passar, não vê o sangue, ele entra e vai morrer o primogênito. E a mesma ordem é de hoje, irmãos. O que seria de nós se não fosse o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para os nossos pecados? A Bíblia diz que é Ele que nos redime, né, nos purifica de todo o pecado. Quem não tem a proteção do sangue de Jesus, o diabo entra quando quer e traz morte para dentro daquela casa, para dentro daquela família. Mas graças a Deus estamos protegidos debaixo desse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quem decidisse seguir o direcionamento estaria protegido. E esta decisão era uma decisão pessoal. A ordem foi dada. A palavra foi ensinada. Todos já saberiam o que fazer. Não é diferente dos dias de hoje para os cristãos. O Senhor já deixou o seu ensinamento. O Senhor já deixou o seu direcionamento. Muitas pessoas deveriam deixar muitas coisas lá no Egito. Quem sabe existiam pessoas que tinham até negócios no Egito. Quem sabe existem pessoas que tinham até relacionamentos no Egito. Quem sabe existem pessoas que estavam apegadas no Egito, assim como a mulher de Ló, né, que olhou para trás quando Ló foi destruída, quando Sodoma e Gomorra foi destruída. Quem sabe? Mas é esses apegos, às vezes, que nos faz não entregarmos a nossa vida completamente ao nosso Deus.
O texto diz que era um cordeiro por família. Existia uma regra a ser seguida. Existia uma ordem a ser seguida. E não deveria se descumprir aquela ordem. Hoje nós estamos vendo, irmãos, uma sociedade que está tentando dar um jeito. Estão tentando, melhorar a situação, e desfazendo a ordem que foi dada. Mas a ordem tinha que seguir conforme foi estabelecida pelo Senhor. E o texto diz que era o cordeiro por uma família. No máximo, 2 famílias por conta do tamanho do cordeiro. E eu louvo a Deus por isso, porque em Gênesis nós vemos que um animal teve que ser morto para cobrir as vestes de Adão, para cobrir as vestes de Eva, quando eles desobedeceram a Deus. O animal já foi morto desde lá do princípio. Isso é a manifestação da graça de Deus, já desde o início. Um cordeiro também foi morto por uma nação. Isso aqui está em Levítico, capítulo de número 4, versículo de número 20, quando Deus dá ordem aos sacerdotes para que tragam um cordeiro para que seja morto por causa de uma nação. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, que Jesus ele foi o cordeiro que foi morto por toda a eternidade, por toda a humanidade, por todos nós. Acabou isso. Não precisa se matar mais nada. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício irreparável. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício insubstituível. Esse foi o sacrifício de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele seguiu o rito. O animal, o cordeiro, quando era morto para pagar os pecados de alguém, ou de uma família, ou de um povo, ou de uma nação, esse cordeiro ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter defeito, deveria ser um cordeiro limpo. E assim foi o nosso Jesus, e Isaías ele tem a visão desse cordeiro, que lá no capítulo 53, que vem pela via dolorosa, dando a sua vida por nós. Em Êxodo, no capítulo de número 12, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, e cabeça com os pés e com a fissura. A carne assada, os pães asmos, as ervas amargas, tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha uma simbologia. Tudo isso tinha um entendimento. Isso precisava ficar guardado no coração do povo, para lembrar com mão forte como Deus os havia tirado ali do Egito. A carne assada no fogo era mostrando que Deus poupou a casa dos hebreus. Deus havia poupado a casa dos hebreus. Os pães asmos, pães sem levadura, era para mostrar a pressa como Deus queria que o povo saísse ali do Egito. E as ervas amargosas era para lembrar da vida amarga que eles tinham no Egito. E é interessante que quando eles saem do Egito, eles estão diante do Mar Vermelho. Existe uma turma que está dizendo assim, vamos voltar, porque lá tem cebola e tem pepino. Eles queriam voltar à vida amarga no Egito, subjugado por Faraó, comendo seu pepino e sua cebola. Mas existia um povo que está dizendo, não, eu estou indo para o caminho certo. O caminho é até pelo deserto, mas eu sei que eu vou chegar na terra que emana leite e mel. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou me afastar, eu não vou mudar o meu propósito. Eu não vou mudar o meu propósito. Oh glória a Deus. Aceitando esse direcionamento, irmãos, acreditando no valor do sangue derramado e na proteção dele sobre a sua casa, se o povo seguisse esses ritos, está unido com a sua família e o seu grupo de fé, é necessário também que eles estivessem preparados. Isso quer dizer, estejam todos vestidos, calçados, para que quando houvesse o toque de sair,
deveriam sair sem olhar para trás. Isso aqui é muito interessante e muito forte. Eu preciso já caminhar para a conclusão. Porque foi dada uma ordem, vocês vão reunir as famílias, vocês vão matar o cordeiro, vão colocar o sangue na porta, vocês vão reunir as famílias, e foi dando a ordem como deveria fazer. Mas tem um porém, vocês vão fazer, tem que ser tudo rápido. Eu tenho pressa nisso. Por isso vocês precisam já estar calçados. Vocês precisam já estar vestidos. Oh, glória a Deus. Vocês precisam já estar preparados. Oh, aleluia. Oh, irmão, isso é muito forte. Não adiantava só comer o cordeiro, só se alimentar da carne do cordeiro. Tinha que estar preparado também para a saída. Oh, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 12, diz assim, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o que comereis, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Levante a sua mão para adorar o nome do Senhor Jesus que está aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. Porque isso tudo tem a ver com a igreja de Deus, irmãos. Isso tudo tem a ver com a igreja de Deus, porque a igreja de Deus, ela precisa estar preparada. A Páscoa também aponta para o arrebatamento da igreja, que é a nossa saída daqui. A nossa Páscoa, a ceia do Senhor. O Senhor falou assim, ó, até que eu venha. Celebrem a ceia até que eu volte. Até que eu volte para buscar a minha igreja. Então nós estamos aqui. Isso aqui é um memorial. Deus sabia que nós viveríamos em um sistema de uma correria tão grande que poderia isso esquecesse da nossa memória. Deus então estabelece, ó, todos os meses vocês vão cear, para que fique vivo na memória de vocês o que eu fiz por cada um de vós. Precisa estar vivo isso no nosso coração, irmão. Porque a corrida da vida é tão grande que nós temos que trabalhar, temos que fazer, e acabamos esquecendo da nossa prioridade, que é Deus. A nossa prioridade não é mais nada nesse mundo do que não o Senhor Jesus. Ele é o mais importante na nossa vida. Oh, glória a Deus. Tem gente que está até se alimentando do cordeiro, mas está descalçado. Está descalçado. Vem para a igreja, adora, louva, canta, maravilha, pula, sente, arrepia, o cabelinho da glória e tudo. Mas está descalçado. E a Bíblia diz que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Isso fala de comprometimento com a palavra. Comprometimento com a palavra. E Deus diz para Moisés assim: tira a sandália dos teus pés. Porque a sandália fala, é lugar de onde você se apoia o seu corpo. Tira, o seu apoio era o Egito. É o que se aprendeu no Egito. Agora você vai aprender de mim. Há outras sandálias que eu vou colocar nos seus pés. Diga para o seu irmão, tem outra sandália para Deus te dar. Tem outras sandálias, é essa que você tem que calçar. Aleluia. Você está calçado ou você está descalçado? É uma pergunta que precisamos fazer para nós. Tem outras pessoas que, além de não se alimentar do cordeiro, também não tem o cajado na mão. Qual é a sua condição hoje aqui? Não existe o melhor lugar do mundo para você receber nesta noite os calçados, o cajado, as vestes, aleluia, para você estar preparado. Para quando Moisés falar, é agora, sai todo mundo com pressa, sai todo mundo apressadamente, todo mundo preparado vai sair. Aleluia, seus filhos, a sua família, ninguém vai ficar para trás. Os teus filhos, diga, os meus filhos não vão ficar. A minha família não vai ficar. Aleluia, não vão ficar a minha família. Todos eles vão sair comigo para se encontrar com o Senhor.
Mas precisa estar com os pés calçados. Precisa estar com as vestes novas. Veste do Egito não serve para nós. Aleluia. Tem que ser vestes novas. Que é a veste que aguenta, né? A caminhada. Êxodo capítulo de número 12. E eu termino aqui. Preciso parar. Então, versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na veiga da porta, e ambas as ombreiras de sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã. Aleluia. Não saia da casa até amanhã. O que Deus está falando conosco aqui, irmãos, foi uma ordem que Ele deu para o povo, dizendo assim, olha, o negócio vai ficar feio aí do lado de fora, mas não sai da casa. Vai soprar vento, mas não saia da casa. Vai estreitar o negócio, mas não saia da casa. Fique de pé na presença do Senhor. Não saia. Deus está dizendo, não saia da casa. Oh, aleluia. Não saia. Vai amanhecer. Aleluia. Vai amanhecer, mas não saia da casa. Você pode dizer isso para esse irmão que está do teu lado? Deus está dizendo, não saia da casa. Não saia da casa. Até amanhã. Aleluia. Não é até o outro dia, não. É até ao amanhecer. Eu não sei como está essa tradução. Mas o texto é até amanhã. Até ficar claro. Até amanhecer. Porque da meia-noite já é o amanhã, né? Meia-noite e 1 já é outro dia. Deus está dizendo, vai amanhecer na sua vida. O vento está soprando, mas continua na casa. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, você que está aqui? Está difícil dentro da casa, as coisas estão difíceis, mas não saia. Porque o anjo da morte está lá fora. O vento está soprando lá fora. A situação está difícil, mas Deus está dizendo, não saia da casa. Aguenta mais o tranco, mais um pouquinho. A sua manhã já está raiando. Oi, irmão, muitos de nós já quisemos, já desejamos até sair. Mas Deus nos fez entender que é melhor estar na arca do que fora da arca. Com todos aqueles animais dentro da arca. Imagine o fedor que existia dentro daquela arca. Mas era melhor estar ali dentro do que estar do lado de fora.
Filho de crente não é crentinho, irmão. Tem que aceitar também a Jesus. E eu fui lá na frente e disse: Senhor, assim como meu pai e minha mãe, eu também quero entregar a minha vida para o Senhor. E quero ser um instrumento nas suas mãos, nesse tempo de vida que tenho. E assim deve ser. Segure a mão do irmão que está do seu lado.